Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, que é jovem, que é sustentável, que é conectado com o consumidor. Bom, nesta edição aí do Agropapo nós vamos tratar aí do tema planejamento patrimonial no agronegócio, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber os consultores da Agro Family Office, a Flávia Marchiori e o Rodrigo Sgavioli. Satisfação contar com vocês aqui no Agropapo. Obrigada, Flávia, Ronaldo. Bom Rodrigo. dia. Obrigado, Ronaldo. Prazer. Muito bom. Bom dia a todos. Bom, queria que a gente pudesse começar você justamente falando o que é essa questão aí do planejamento patrimonial no agronegócio, o que isso difere de sucessão familiar no agronegócio, enfim, quais são aí os pontos em comum, intersecções e tudo mais. Bacana. Bom, primeiro prazer estar aqui. A sucessão, né, que talvez seja o tema mais explorado e talvez mais conhecido hoje, ela é um dos tópicos abordados pelo planejamento patrimonial, de patrimônio. Então, no planejamento patrimonial, a gente costuma encarar como passo inicial fazer um grande levantamento de todos os ativos, né, todos os bens que compõem o patrimônio da família. Então, quando você faz esse primeiro levantamento, você começa a entender melhor qual é a finalidade desses ativos. Então, eu costumo dizer que você tem uma visão integral e integrada do patrimônio. Né? Quais são os ativos que compõem, qual é o objetivo daquele ativo naquele patrimônio, né? E como eles trabalham a favor da família, ou seja, como aquele patrimônio pode trabalhar para atingir os objetivos daquela família normalmente ligada a alguma atividade do setor. Então, acho que numa forma generalista é isso. Acho que é um grande levantamento do patrimônio, integração e de que forma aquele patrimônio se comporta e vai se comportar ao longo do tempo para atingir os objetivos da família do setor. Né? E complementando o que o Rodrigo falou agora, a gente leva em consideração a estrutura familiar acoplada a esse patrimônio, os objetivos do patriarca e depois de cada um dos envolvidos, que nada mais são do que os futuros herdeiros daquela família. Então, muito se tem falado de sucessão, né, de processo de sucessão. Então, as pessoas estão indo diretamente no final, né? Estão passando para o final. Vamos direto para o último passo, que é a sucessão. A gente entende que tem que haver uma transição e para que comece essa transição, um estudo do que aquele trabalho vai realizar para a família. Né? Então, consolidando, integrando, considerando a estrutura familiar, os objetivos, para que a gente chegue, sim, no processo de sucessão que muito se tem falado. E vocês, o que vocês têm observado justamente em termos de desafios para implantar um bom plano aí, planejamento patrimonial no agronegócio? Como é que vocês têm enxergado isso? Receptividade, enfim, como é que tem sido isso? Bacana. Eu acho que não fica restrito só ao setor agro, né? Mas no geral o empresário é uma pessoa, um indivíduo que está a pleno vapor construindo, né, o seu patrimônio, construindo o seu negócio, focado na sua atividade, e é assim que tem que ser. Mas a grande verdade é que, principalmente quando a gente está tratando de primeira geração, a gente sabe que existe uma resistência a parar em algum momento e tentar entender esse patrimônio. Seja para facilitar, né, o processo depois de transmissão desse patrimônio, ou seja para entender como aquele negócio, efetivamente, também vai ser sucedido. Porque uma coisa quando a gente fala de transmissão de patrimônio, e aí a gente está incluindo nisso ativos financeiros, ativos imobiliários, e outra coisa é a gente falar de transmissão e sucessão nos negócios. Perfeito. Então, há um aumento na procura por esse tipo de trabalho, né, à medida que as pessoas entendem o valor desse trabalho prévio, porque um planejamento bem feito, o que ele quer? Ele quer fazer uma organização do patrimônio quando tudo está bem. Porque o grande problema é que as pessoas deixam para fazer um momento de emergência. Perfeito. É para tudo, né? Infelizmente, quando alguém falece, quando alguém nasce, quando a família passa a se desentender. Mas eu acho que o ideal é, o quanto antes, organizar a vida patrimonial para direcionar, para criar uma agenda de atividades
que vão ser feitas para que aquele patrimônio seja transmitido de uma forma tranquila para a segunda ou terceira geração. A prevenção. É né? isso. Eu acho que na linha Conceito da prevenção. né? E o que a gente tem escutado até de experiências de quem já viveu esse processo é o quão valor ele agrega ao negócio. Porque quando você tem uma linha de raciocínio integrada e todos participando daquele processo de forma convergente, né? Sabendo onde querem chegar, isso cria uma sinergia e, por consequência, otimiza os resultados, O famoso... numericamente falando. Né? O famoso combinado não sai caro. Tá. Então, Mas agora, como conciliar esses interesses? Assim, eu imagino justamente dentro de vamos pegar um exemplo de uma fazenda assim, certamente deve ter ali anseios diferentes, né? Alguns, de repente, querem continuar tocando o negócio, outros não, querem simplesmente auferir ali o resultado daqui do negócio. Como é que é casar isso, vamos dizer assim? Aí você tocou num ponto importante, né? Porque chega um ponto onde você percebe, e normalmente para as famílias do setor agro, aquele é o principal bem, aquele é o principal ativo. Então, se joga a luz na galinha dos ovos de ouro, que é aquele grande bem. A partir do momento que você entende que para que aquilo continue atendendo aos anseios de todo mundo, você precisa entender o que cada participante da família deseja, quer, e tem pessoas que vão querer continuar no negócio, tem pessoas que não vão querer continuar no negócio, e não tem problema. Sabendo o papel que cada um vai desempenhar, que seja recebendo os dividendos, digamos, daquele negócio, daquele bem, ou seja, trabalhando no negócio, a definição dos papéis é o mais importante, que, como a Flávia já citou, é o que vem depois. Normalmente você fazendo um trabalho de sucessão. E muitas das vezes, não tem grandes problemas nisso, o sucessor não está dentro da família. Perfeito. Né? O importante é identificar. Né? Então, às vezes Pode ser um CEO, né? Pode ser um CEO. Então, nós já tivemos casos em que o filho, né, de um patriarca do setor, ele foi trabalhar, foi para São Paulo, era do interior do Mato Grosso do Sul, ele foi para São Paulo, a filha também, uma na carreira de advogado, outra na carreira de médico, e o patriarca veio a ter um problema de saúde. Então, o grande trabalho aí foi entender se os filhos gostariam de voltar para seguir com o negócio, ou eventualmente ter um CEO, ter uma figura terceira de um gestor profissional. Tá? Então não tem certo ou errado. Né? Acho que tem o que atende às necessidades e alinham os objetivos de todos os familiares. Né? É um processo que leva um certo tempo para que você consiga conciliar e buscar as melhores funções para cada um dos envolvidos. Realmente é um trabalho contínuo. E é um trabalho numérico, mas é um trabalho também de muita conversa com o ser humano, né? Muito qualitativo também. Claro, tem que ter tem que ter as duas abordagens. Tá? Muito bem, meus caros. Só vou dar uma paradinha aqui para fazer umas chamadinhas tradicionais do Agropapo. A gente já volta à nossa boa conversa, ok? Ok. Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. Se você quiser rever esta edição, é só acessar o canal oficial da UTV no YouTube ou aí no canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Também curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter, nosso perfil lá é @agro_papo. Também estamos presentes no LinkedIn e no Instagram você encontra o Agropapo em @agropapo_oficial com 2 Fs. E agora quero fazer a chamada aí da Com Resultado. A Com Resultado é a agência de marketing digital e conteúdo especializada aí no agronegócio. Mais informações aí é só acessar aí o site da agência www.comresultado.com.br. E agora quero fazer a chamada aí da Key Business. A Key Business é a empresa organizadora aí do TI Brasil, evento tradicional aí de agricultura digital, do qual o Agropapo é parceiro de mídia. A Key Business está com um novo serviço aí na praça, que é justamente pesquisas aí de mercado agrícola, Business Intelligence. Você pode conversar lá com o Edson Fávero aí da Key Business. E agora quero fazer a chamada do YouAgro. YouAgro é a rede social aí do agronegócio. Você pode baixar aí no seu smartphone e começar a conversar aí com todos os agentes aí do setor agro. E agora a chamada também da Farmers Brasil. A Farmers Brasil é a marca de lifestyle aí do agronegócio brasileiro, que vem com a proposta de conectar campo e cidades, com mensagens de orgulho de ser agro,
Mais informações é só conversar lá com o Alexandre Meconi da Farmers Brasil. E agora quero mostrar as mais recentes edições aqui da Cultivar, parceira do Agropapo. Ó. Essa é a mais recente Cultivar Máquinas Agrícolas. Aqui a mais recente Cultivar aqui Grandes Culturas. A mais recente edição capa da Cultivar Hortaliças e Frutas. E aqui o anuário de tratores que a Cultivar lançou 2019. Mais informações é só acessar o site da revista, revistacultivar.com.br. Muito bem. E como é que tem sido justamente a demanda por esse tipo de serviço? O setor tem entendido isso, vamos dizer assim, as famílias tradicionais, os grupos e tudo, ou está tendo, vamos dizer assim, uma espécie, tem que criar essa demanda, um processo de evangelização, vamos dizer assim. Como é que tem sido isso? Na minha percepção, primeiro, como eu já havia falado, acho que há um caminho de entendimento desse tipo de serviço, que é um serviço bastante generalista, né, e que pode e deve atender principalmente a essas famílias que a gente chama de famílias empresárias, né? Então, como a gente costuma falar, as famílias hoje cada vez mais estão ficando mais bem resolvidas da porteira para dentro, né, em termos de acesso a tecnologias e afins. O que a gente quer é mostrar para elas a importância também de ter gestão na porteira para fora, né, de efetivamente zelar pela família, pelo seu patrimônio que foi construído ou que está sendo construído ao longo do tempo. Então, as conversas têm sido cada vez melhores. Acho que entendendo o que se sai, né, o que sai de um trabalho como esse, as famílias normalmente costumam apontar necessidades que têm para acessar esse tipo de serviço. E Ronaldo, o que a gente vê hoje, com a redução da taxa de juros, há uma natural preocupação das famílias empresárias na preservação do patrimônio. Tá. Então, existe, como o Rodrigo falou, ainda um trabalho de conscientização sobre um novo momento que se vive. Perfeito. E ainda tem algo mais, que é a agilidade com que as coisas estão acontecendo. Então, o que se fazia por 10 anos se faz em um ano, em pouquíssimo tempo. Então, os desafios da família empresária já não é mais inovar, né? Porque ele tem que inovar num curto espaço de tempo. Então, vem a disrupção, né? Que a gente tem falado. E essa conscientização está ocorrendo aos poucos, no campo também, onde a tecnologia também já invadiu. Sim. E com o tempo tão rápido das coisas acontecendo, se isso não for feito num tempo imediato, quase que imediato, vai ficar desatualizado. Tá. Vai ficar para trás. Para trás, né? E pode estourar justamente em problemas que, enfim, justamente por questões de má gestão ou de tempo, aí a pessoa tem que correr atrás, né? Sim. Justamente para resolver uma questão, né? E pegando do ponto de vista da perpetuidade do negócio, vamos dizer assim, o planejamento patrimonial tem fundamental nesse aspecto, né? Sem dúvida. Uma das premissas, eu diria, que cabe em todo processo e trabalho de planejamento patrimonial é a busca pela perpetuidade, de novo, do patrimônio e do negócio, né? Então, quando a gente faz um trabalho desse de consolidação patrimonial, a gente costuma direcionar para a família quais são os principais riscos aquele patrimônio tá inserido, né? Os riscos de todos os ativos e principalmente do bem principal, que normalmente é o negócio, né, a atividade agro, e tentar direcionar de que forma você pode mitigar o risco daqui para frente, seja por uma questão de diversificação, seja por uma questão de mudança de estratégia, né? Então, o importante é apontar os riscos, porque o que eu sempre digo não espere entrar num processo de planejamento de patrimônio e receber uma pílula resolvedora dos problemas. Sim. Esses problemas, eles entram numa agenda e que aquela família passa a endereçar para cada frente, né? Resolver governança familiar, resolver governança nos negócios, eventualmente ver se ela tem terras que são enxergadas como ativos imobiliários ou se efetivamente são para geração de renda, produção do negócio. Então, o grande ponto a gente brinca que é igual um médico generalista. O mais importante é você saber o diagnóstico, para depois saber como tratar e quais os caminhos possíveis. Não tem uma receita de bolo, né? Um caso específico para cada um. E complementando, esse estudo leva em consideração o fluxo de caixa.
Então, voltando, quando você passa direto para o processo de sucessão, você deixa de considerar alguns fatores financeiros. Tá. Que devem ser considerados como muito importantes, porque em algum momento se recebe, se distribui os dividendos, se vive daquele patrimônio. Perfeito. E na hora que esses dividendos não estão adequados ao que o próprio negócio gera com a demanda dos envolvidos, começa a gerar conflitos. Tá, perfeito. Então, vai secando a fonte, entre aspas. É isso. Exatamente. Se você passa, vou dar um exemplo prático. Tem uma família que fez direto o processo de sucessão, definiram os dividendos, e os herdeiros recebem aqueles dividendos porque não quiseram fazer parte do processo operacional. Correto. De geração de riqueza. Bom, hoje os dividendos diminuíram porque o processo operacional reduziu a capacidade e eles continuam com os mesmos gastos. Tá. As duas coisas têm que andar lado a lado, né? Tem que andar. Tem que haver uma conversa, tem que haver uma conscientização. E tudo isso começa lá no planejamento, quando se é visto o porquê daqueles dividendos serem pagos, aquele montante, Perfeito. E que em algum momento isso pode reverter de alguma forma. Tem que ter lastro, né? Isso. Tem. Então, esse planejamento patrimonial que envolve o financeiro é fundamental para o sucesso de todo o resultado. Muito bem, Flávio e Rodrigo, já é um grande bordão aqui do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. É verdade. Eu quero uma vez Tem mais... muita informação sempre, né? Eu quero uma vez mais agradecer a presença aí de vocês e, por favor, pedir a gentileza de vocês deixarem os contatos aí da Agro Family Office. Claro, para quem obrigada. quiser mais informações, por favor. O nosso site é o agrofamilyoffice.com.br e o nosso telefone de contato é o prefixo 11 9922 11 306. Muito bem, dado o recado, uma vez mais agradeço. Obrigado. Muito a você. obrigada, Tema Ronaldo. importantíssimo aí para continuidade aí da competitividade do agro nacional, porque as propriedades são a base justamente do agronegócio. Exatamente. Né? E eu quero, enfim, deixar o espaço aberto, tendo novidades, é só voltar. Obrigado a você, Ronaldo. Voltaremos. Obrigado, Muito foi um bem. prazer. Obrigada. E assim encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.